porque é muito importante gravar e eu já esqueci de gravar outra, né? Eu que agradeço. Obrigado por ter lembrado, tá? Obrigado por ter lembrado. Então, eu estava falando para vocês, então, mais uma vez eu repeti para ficar na gravação, que a pessoa faz uma endoscopia digestiva, tira o aparelho está cheio de sujeira, de sangue, você fez biópsia, polipectomia, não sei mais o que, às vezes preparo de cólon, fezes, o que for. Então, como é que você remove isso? Você remove isso com uma escova, com esponja e com esse poderoso aqui, ou similares, que tem todas as enzimas, protease, celulase, lipase, amilase, que ele dissolve tudo aquilo e com a remoção mecânica o aparelho fica limpo. Depois, a segunda parte da desinfecção do aparelho de endoscopia é ele ficar mergulhado numa solução de, no caso que a gente usa óxido peracético, né, que é um antisséptico, por 15 a 20 minutos. Então, nesse caso, seria uma desinfecção de alto nível. Tanto glutaraldeído, como formaldeído, como ácido peracético, todos eles conseguem esterilizar o aparelho, tá? Só que, para esterilizar, o tempo seria bem mais longo, tá? Certo? Então, o pessoal aceita essa desinfecção de alto nível. Aliás, naquele slide que a gente mostrou de produtos críticos, semicríticos e não críticos, qual é o motivo que vocês imaginam? Por que a gente não esteriliza tudo, então? Né, o certo, talvez fosse mais seguro você esterilizar todos os aparelhos que vai usar, um termômetro, por exemplo, se abrir ele num pacotinho esterilizado, o aparelho de pressão que você usa no paciente está esterilizado, diminuiria o risco de infecção. Correto ou não? Hein, pessoal? Por que você não iria esterilizar tudo? Quem sabe? Qual o motivo? Custo. Isso. É o custo? É o custo, simplesmente o custo. Né? O custo é a logística de você ter tudo, né? Porque a desinfecção também demora tempo, né? É um processo mais demorado do que a desinfecção, ou do que a desinfecção de baixo nível, é só passar um alquinho, entendeu? Então aquilo demora 1 minuto, né? E a esterilização não. É um processo muito mais custoso, muito mais lento. Então, para a logística hospitalar funcionar, você faz essa hierarquia, né? Tá certo? Correto quem respondeu. Muito bem. Então, a gente estava falando de processo de desinfecção, né? A gente vai falar agora, então, sobre o processo de esterilização, tá? Então, a desinfecção de alto nível e a esterilização, a diferença é que na esterilização, todas as formas de vida são erradicadas, certo? Inclusive bactérias, esporos bacterianos. E na desinfecção de alto nível, os esporos bacterianos alguns continuam lá, certo? Bom, então, a gente tem vários métodos, né, de esterilização, e a gente vai conversar alguma coisa sobre alguns, não são todos, né? E isso é uma coisa que está mudando também com o tempo, né? Tem se inventado novos métodos e tal. Bom, o primeiro é o calor seco. Essas estufas aqui, que a gente vê, né? Elas são... quem for no consultório do dentista, dá aquela olhadinha, sempre tem aquela estufa no cantinho do consultório ali, onde ele lava os aparelhinhos, estufa ali mesmo, uma coisa bem artesanal, né? É uma coisa que eles usam para material assim mais simples e tudo, né? Que é resistente ao calor, né? Então o calor seco, ele para esterilizar formalmente demora, dependendo da temperatura, né? A 180 graus 1 hora, né? É muito tranquilo, bem simples tudo. Só que o pré-requisito é que o material tem que estar bem limpo para esse processo ter sucesso. Nos hospitais, então, o grande campeão mundial é esse aqui. Né? O grande campeão mundial que mais se usa em todos os hospitais é o autoclave. O autoclave é um equipamento extremamente antigo, entendeu? De 1950 ou mais para baixo. É um aparelho bastante rústico em alguns hospitais, assim, as máquinas são super antigas, né? E ele é um vapor sob pressão. Ele é muito eficiente, ele é de baixíssimo custo, ele não deixa nenhum resíduo tóxico, não tem chance de teratogênese nem de nada. Então ele é o grande campeão mundial, certo? Então vejam só que ele é rápido também, né? Se você tiver com um autoclave a 132 graus Celsius, você precisa de apenas 15 minutos para você erradicar todas as formas de vida daquilo. Então isso é muito bom, extremamente confiável. Por isso ele é o nosso campeão, né? Quem já foi em uma sala de cirurgia, quem já viu um autoclave aí na frente, alguém já viu? Hein? Que é umas máquinas parecidas com essa que a gente está mostrando aqui, né? E que você abre assim ela
coloca, e eles são bem grandes, e cabe um monte de caixa lá dentro, tudo, né? E ele funciona de uma maneira bastante simples, assim, e muito eficiente, certo? Tá? Então ele é o mais confiável que tem. Por isso o mais usado. Né? Então ele tem vários tipos, várias formas e tal, mas o jeito dele é mais ou menos parecido. Né? Certo? Na escagem, os esporos são restantes, vão ser, com certeza, vão ser eliminados. Né? Então é bastante confiável o processo. Então a maioria dos instrumentos cirúrgicos, né, que a gente usa de cirurgia convencional, quando você vai abrir uma caixa de cirurgia, ela saiu do autoclave. Tanto é que algumas vezes você pega a caixa de cirurgia, se ela acabou de sair do autoclave, ela está bem quente. Né? Ela está bem quente ainda. Certo? Ela está bem quente ainda. Tá? Então, essa é a grande vantagem do autoclave. A grande desvantagem dele é que se o material for sensível a calor ou a pressão, né, ele poder se deformar, ele já não pode ser autoclavado. Então, coisas assim de plástico, por exemplo, o fio de sutura, né, dependendo do fio, ele é sensível à temperatura, ele não pode ser autoclavado, certo? Tá? Então tem que ter outros métodos, né, outros métodos de esterilização. Tá? Perdão. Né? Então, dos métodos que se tem é o óxido de etileno. Esse óxido de etileno também é um método que ele é bastante empregado, né? Ele é um método bem confiável também e que você pode colocar objeto embalado para ele. Tá? Então, alguns hospitais, em algumas rotinas, né, o técnico de enfermagem termina uma cirurgia laparoscópica, ele desmonta todo o material, né? Ele lava todo o material, certo? Tá? Quando o material está limpo, ele seca o material, coloca dentro de um plástico e sela aquilo. E a pessoa da empresa de óxido de etileno, ela deixa esse material nesse óxido de etileno, que é um gás, que penetra um troço embalado mesmo, certo? 24 horas desse óxido de etileno, o material está esterilizado. Tá? Então ele é muito usado nos hospitais, certo? Então o óxido a gente usa também quando a gente tem algumas pinças autoclaváveis aqui na endoscopia também, né? E essas pinças são esterilizadas com esse método do óxido de etileno. Pra vocês terem uma ideia, para esterilizar tipo uma caixinha assim, uma coisa assim, é mais ou menos uns R$30 assim no óxido, tá? Eles ficam 24 horas. Então ele é bem mais lento que o autoclave, né? Então o aparelho ele fica um dia inteiro, ele vai voltar só no dia seguinte para ser usado na clínica, então. Tá certo? Você vê que só exemplificando as próteses, né? Por exemplo, a prótese de mama, ela é esterilizada a óxido, só que ela não pode ser só 24 horas. Eles têm que ter certeza mortal que não tem nada, porque uma infecção numa prótese sempre vai ser mais séria. Né? Então eles deixam 15 dias no óxido. Tá bom? Tá certo? Quem tem alguma dúvida até agora ou quer conversar alguma coisa, gente? Vejo o pessoal tão quieto aí, fico meio preocupado aí. Todo mundo ouvindo tudo? Ô, professor, Vamos continuando então. pode falar, pode falar. Pode falar, fala. Vamos continuando então, tocando o nosso barco. O formaldeído Será não. que ele não escutou a gente? Eu tô ouvindo, tô Alô? ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo. Eu tô. Você pode voltar no slide que fala quanto tempo que o calor seco tem que ficar? Quantos Então, graus? isso. Isso. Não, mais um isso. Tá vendo ali? Pode passar, pode passar. Então aqui também, o vapor úmido, ele é bem mais rápido, né? Calor úmido sob pressão é bem rápido para esterilizar. Ô, Tá? professor, Oi. você está falando da prótese que ela tem que ficar lá no óxido de etileno durante 15 dias, né? Até Aham. você colocar no paciente. Mas daí na hora de transportar, como que faz? Então, mas daí ela sai embalada do óxido, entendeu? Lembra essa história que eu te falei que o óxido ele penetra, você embala a prótese, entendeu? Tá? Certo? Certo. E daí você coloca no óxido, aquilo sai Ah, embalado. Então você não encosta na prótese mais. Entendeu? É uma boa pergunta. Certo? Tá? Então vocês já viram como é que é. Quem que tá com sono aí? Finalmente. Vai acordar aí. Vocês já viram o material no tal do plasteril? É um material embalado, assim. Certo? Ela é uma embalagem inviolável. Né? Então o que está dentro é estéril, entendeu? Tá? Então você não manipula a prótese, né? A embalagem da prótese protege ela, tá bom?
Pois é, então, mas aí a hora que você vai abrir a prótese para colocar no paciente, é, a, a esterilidade dela não vai. Continua, o campo cirúrgico é estéreo, a tua luva é estéreo, tudo que está lá dentro é estéreo, produto crítico. Continua estéreo, Hum, certo? beleza. Uhum, Tá? Certo? Então não seria assim obrigado. rigorosamente estéreo, porque alguma bactéria do ambiente, não sei o que, pode cair ali. Mas no centro cirúrgico que não tem poeira, que não tem nada, né? Então, em tese, aquilo ali estaria estéreo, sabe? Tá bom? Né? Ele manteria a esterilidade até o implante. Então, então tem essa história da esterilização química, né? Da esterilização química que cai nessa história que eu contei para vocês dos aparelhos de laparoscopia. Eles começaram a fazer essa esterilização úmida. Então, simplesmente terminava uma cirurgia, a instrumentadora desmontava as pinças, lavava do jeito que dava ali, jogava no glutaraldeído. Para ele esterilizar, demora 10 horas, mas elas demoravam apenas 30 minutos. Depois, quando o cirurgião estava com pressa, 15 minutos. Depois, 5 minutos, depois 10 segundos. E nessa hora, a qualidade da desinfecção ou da esterilização foi caindo e começaram a se proliferar as infecções, certo? Então, por causa disso, o que aconteceu? A Anvisa, a Vigilância Sanitária, ela baixou uma norma que é proibida essa esterilização úmida, certo? Então, a esterilização tem que ser ou no autoclave ou no óxido de etileno, entende? Não tem mais como você aceitar em qualquer aparelho, não, ele ficou no glutaraldeído várias horas, não sei o que, está esterilizado. Não. Porque esse processo é difícil de ser controlado, né? E é difícil de ser certificado. E quando você faz uma esterilização no autoclave, você tem umas fitas que elas convertem quando está estéril, sabe? Então você consegue ter um segmento rigoroso, né? E uma rastreabilidade daquela esterilização. Tá? Então, eles têm uma norma que não se admite esterilização úmida, entende? Esterilização por imersão num líquido simplesmente e secar depois. Esse método já não é mais aceito. Tá? Isso aí foi uma grande vitória contra a infecção hospitalar no Brasil. Né? Certo? Tá? Existe também a esterilização por raios gama. Ela também é bastante usada em escala industrial. Então, se você vai pegar um material como fio de sutura, ou como dreno, ou como alguma coisa, ele tem duas formas que ele é esterilizado. Ou é esterilizado no raios gama, ou é esterilizado no óxido de etileno. Né? Isso depende da fabricante, enfim. Né? O raio gama também tem uma coisa, não deixa nenhuma forma de vida, né? Então é uma radiação que é a radiação que mais penetra. Né? Então você pode também deixar uma coisa embalada já, né? Uma prótese embalada, um fio embalado, e você expor a radiação gama e aquilo ser esterilizado. Tá? Então o raio gama também consegue penetrar a coisa embalada, certo? Tá bom? Bom, nós vamos conversar agora um pouquinho sobre lavagem de mãos, né? Lavagem de mãos, então, é a degermação das mãos, né? Vocês lembram que tem dois tipos de flora bacteriana ou flora na nossa mão, né? Que não é só bactérias, também tem fungos e vírus, né? Certo? Então, tem a transitória e a residente. Então, a flora residente, a gente sabe que são as bactérias geralmente não patogênicas, né? Que vivem com a gente, são Staphylococcus epidermidis, não sei o que, né? E essa flora transitória, que é uma flora que você geralmente pega de encostar em alguma coisa que não é da tua. Então você encostou num paciente que tem uma infecção, você encostou numa superfície que tem uma infecção. Essas bactérias, fungos e vírus, elas sobrevivem na tua pele. Em algumas situações elas podem até proliferar, mas geralmente elas sobrevivem e elas vão passando de uma pessoa para outra. Né? E aí que está a transmissão de infecção. Certo? Então, a lavagem de mãos, ela tem como objetivo remover a tua flora transitória e diminuir a tua flora residente. Você não consegue esterilizar as mãos quando você faz a tua lavagem de mão. Na lavagem de mãos que a gente faz, certo? É uma coisa que vocês também já estão compreendendo agora, também tem uma hierarquia. Né? Se você olhar nos manuais da Anvisa e tudo mais, tem processos para lavagem de mãos para determinadas situações. Certo? Se você simplesmente examinou um doente rígido e vai passar para outro paciente, a tua higienização simplesmente é álcool. Passa álcool 70 na mão ou álcool gel, certo?
Isso é o suficiente quando você vai passar de um doente rígido para outro. Quando você tem alguma contaminação na tua mão, aí você vai fazer essa higienização antisséptica, a fricção, quando você tem mais secreções, né, uma potencial maior de infecção. E a lavagem mais rigorosa que existe de mãos é o procedimento de antisepsia cirúrgica ou preparo pré-operatório, certo? Então, como já falamos, o objetivo é eliminar a microbiota transitória e reduzir a microbiota residente, além de proporcionar um efeito residual na pele. Tá? Vocês já viram essa escovinha aqui? Algum de vocês já entrou em cirurgia ou não? Já. Às vezes alguém já entrou, né? Já viu essa escovinha aqui para escovação de mão. Para que serve essa espadinha verde aqui? Quem sabe? Hein? Quem que arrisca aqui como é que serve essa espadinha verde que você está vendo aqui em cima? Unha, professor? Isso mesmo. Né? Para limpar embaixo da unha. É admissível alguém entrar no centro cirúrgico com a unha comprida para operar? É ou não é? Não. Não! Tá? Todo mundo tem que cortar a unha. Tá? Não pode ter unha comprida no centro cirúrgico. Certo? Então tem algumas cirurgiões, tá? Depois elas têm que usar unha postiça quando vão sair na night, alguma coisa. Entende? Esse assunto também eu não domino. O que eu sei é que no centro cirúrgico é inadmissível unha comprida. Tá? E para que serve esse lado de cerdas aqui? Hein? Pro braço, professor? Também para limpar a unha. Também para limpar embaixo da unha. Tá? Então, você usa essas cerdas para limpar a unha. E a esponja que você vai esfregar a mão, os dedos, o braço, o antebraço até o cotovelo. Tá? Certo? Então, você vai fazer a fricção com a esponja mesmo. Tá? Depois eu vou mostrar para vocês o processo. A gente vai ter uma aula também dedicada a isso, que também não tem nenhum segredo. Tá? Tá certo? Tá? Então, as cerdas servem para você escovar essa parte das unhas aqui também. Tá bom? Professor, todos os centros cirúrgicos têm essa escovinha? Então, boa pergunta. Engraçado. Na outra aula já contei essa história sozinho. Que eu, que sou um homem já bastante velho, idoso, não sei o quê, né, meio fuzilado, como é que era antigamente? Porque antigamente eles usavam uma escova normal de chão pra gente, certo? Era uma escova dura, né? Uma escova dura de madeira, assim, que não tinha dois lados. Ela só tinha um lado da escova mesmo, era uma bucha que você usava para escovar o chão. E eles botavam num papel cartucho, aquilo, embalavam num papel cartucho e colocavam no autoclave. E como é que eram as pias do centro cirúrgico? Talvez vocês já tenham visto isso. Né? O Povidone, que era o antisséptico clássico, ele tem que ficar nos vidro âmbar, assim, uns vidro escuro, assim como esse aqui, por senão ele é degradado. Então você tinha umas coisas que você pisava e aquilo tchoin, tchoin, tchoin. Ele vinha na tua mão aquele Povidone, você molhava aquilo e fazia a tua degermação. Qual era o problema que o pessoal notou? Primeiro que essas luvas faziam muita lesão na mão. E a pele lesionada, aí que se instalavam as infecções. Entende? Porque a pele íntegra, ela é uma barreira quase que intransponível para infecção. Mas a pele, quando ela tem fissuras e pequenos ferimentos, assim, né? Daí as bactérias podem se instalar ali. Então aquilo transmitia mais infecção. Aí que foi mudando. Então no começo, essas escovas, eles se aproveitavam também, certo? Eles aproveitavam a esponja também e reesterilizavam. Aí com o tempo os hospitais pararam de admitir isso também. Por quê? Porque a esponja você não consegue limpar ela no meio dela. Então ela fica com biofilme no meio, né? Então não dá certo reesterilizar aquilo, né? Então hoje as esponjas, elas vêm nos pacotinhos que elas vêm embebidas em antissépticos. Geralmente o PVPI ou o cloroxidine, certo? Então ele vem num pacotinho, a gente abre aquilo e vai fazer o nosso processo de degermação das mãos. Tá bom? Tá? Eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho. Então, cuidado com as mãos, vocês já sabem, né? Não pode usar esmalte, não pode ter unha comprida, né? Você tem que tentar deixar a tua mão hidratada, a tua pele íntegra, né? Para você na tua pele machucada que tem uma chance maior de ter infecção, certo? Tá? Então, o antisséptico ideal, né? Vocês estão vendo aqui as características dele, também não tem nenhum segredo, né? Da atividade prolongada, baixa toxicidade, baixo custo, estável, não mancha a pele e assim por diante, né? Então, vamos falar alguma coisa sobre alguns dos antissépticos que a gente tem. Né? Primeiro, o álcool. Né? Então, o álcool ele tem a característica de ser um antisséptico e também um desinfetante. Então, ele é usado tanto para limpar superfícies quanto para limpar o termômetro, né?
como para limpar o esteto da gente depois que a gente escuta um paciente, né? Como para limpar as nossas mãos quando a gente vai atender um paciente para outro, né? Quando eles têm essa solução de glicerina 2%, eles são o nosso glorioso álcool gel que a gente está usando aí agora, né? Ou quando ele seca, que ele tem o efeito bactericida dele, né? Certo? Né? Então, desinfetar os artigos semicríticos, antisepsia das mãos, antisepsia da pele antes da venopulsão, antisepsia do coto umbilical do recém-nascido, né? Então, ele é muito usado, muito eficiente, muito bom. Baixo custo, né? Então, a cloroxidina, eu estava dizendo para vocês, né, que é um antisséptico muito bom também. Né? Antigamente, a gente usava bem mais o PVPI. Né? O PVPI é aquele, não sei se já viram, ele é iodado, né? Então, ele tem aquela cor assim, meio vermelho, assim, de iodo, né? E ele mancha um pouco mais a pele, resseca mais a pele e tal. O cloroxidina, ele tem a forma alcoólica, que é para fazer a antisepsia do preparo da pele que vai ser operada, né? E lavagem de mãos também. Ele tem um espectro semelhante ao PVPI, aos outros compostos iodados, né? E ele tem ganhado a preferência porque ele é um pouquinho mais sensível, assim, um pouquinho mais delicado assim, para a pele, assim, menos alérgico, assim, vamos dizer assim. Eu gosto muito dele, né? Eu já abandonei o PVPI faz um tempo, estou com ele agora, né? E a maioria dos cirurgiões também. Né? Então a gente pode fazer a antisepsia nessa solução aquosa aqui, que é o que a gente pinta ali a pele do paciente antes de fazer cirurgia, né? Certo? Né? Demarcação do campo cirúrgico, né? Ele é muito bom, eles dão um banho no nenê, né, com ele e assim por diante. Então ele tem uma forma de um detergente e tem uma forma alcoólica, né, também, tá? Assim como o PVPI também. Né? Então esses iodóforos, como o PVPI, que é essa povidina, né, é o mais usado no pronto-socorro. Por quê? Ele ainda é bem mais barato. Tá? Então ele tem que ser acondicionado nesses vidros âmbar, dessa cor assim, né? E quando você entra naquele pronto-socorro, né, você lembra daquele cheiro de pronto-socorro, né? Quem já foi plantão no Cajuru, no Trabalhador, alguém já começou a fazer ou não? De vocês? Para vocês vão começar agora, né? Então vocês vão ter o mesmo cheiro, esse cheiro de pronto-socorro característico que a gente gosta tanto, que é um cheiro de álcool, né? Misturado com vômito e misturado com povidine, né? Esse cheiro assim característico do pronto-socorro, principalmente de madrugada, que é uma coisa que fica na cabeça da gente, a gente nunca esquece que foi assim que a gente entra, né? Porque à noite todas as brigas de bar, tudo termina no pronto-socorro, né? Isso aí vai caber a vocês, gloriosos alunos, a limpeza dessas feridas, a sepsia, antisepsia e a sutura delas também. Então vocês vão usar PVPI, vão usar essas coisas todas aí, tá bom? Né? Esse PVPI é muito bom, muito eficiente, muito barato e por isso ele é o campeão dos pronto-socorros ainda. Né? O cloroxidine tem uma eficácia parecida com ele e o espectro de ação também parecido. Tá? Né? O álcool iodado era um que a gente usava também para fazer a asepsia da preparo de pele pré-operatório antigamente. Se usava bastante. Ele é até mais eficiente, ele tem um pouquinho do aspecto um pouquinho melhor. Ele é meio grudento, assim, o pessoal abandonou ele um pouco, assim, mas ele também é excelente, né? Também é recomendado para fazer a definição, preparo da pele no pré-operatório, certo? Tá? Então esse quadro aqui é para fazer uma comparação entre eles, né? Eles são bem similares, né? Certo? Tá? Então você vê que o cloroxidina é um pouquinho inferior aos outros, mas ele ainda é excelente, né? Ele é mais usado agora um pouquinho, ele é um pouco mais delicado, assim, enquanto sabão. Né? A gente gosta bastante dele. Esse triclosan aqui, esse de baixo aqui, certo? Ele está sendo cada vez menos usado, sabe? Porque eles estão vendo que ele tem várias toxicidades, embora ele fosse muito bom, né? Tá? Então eles estão abandonando um pouco esse antisséptico aqui, tá bom? Bom, a gente vai falar agora rapidamente para terminar essa questão da lavagem de mãos, né? Então, a lavagem de mãos, ela é uma coisa que tem um procedimento que dura em média entre 3 e 5 minutos, certo? Vocês vão ter aula prática dedicada para isso, né? E vocês têm um roteiro que vocês vão seguir. Então, fazendo tudo, demora entre 3 e 5 minutos na primeira cirurgia e entre 2 a 3 minutos nas outras cirurgias, certo? Então, você vai
abrir a torneira, né? Você vai receber a água ali, daí você vai pegar a tua esponja, né? Você vai impregnar de sabão e do antisséptico as mãos até o cotovelo, aí você vai pegar a tua esponja, vai lavar embaixo da mão ali, certo? Aí depois você vai esfregar tudo, né? Você vai usar as cerdas para lavar embaixo da unha ali, e as unhas e a esponja para lavar o resto, todos os dedos primeiro, de um lado do outro, 10 passadas para cada lado, 10 passadas de baixo para cima aqui no cotovelo, de um lado do outro, você vai escorrer e você vai secar a mão batendo simplesmente a tua compressa de um lado, do outro, bate uma vez aqui e pronto, joga ela fora. Tá? Então isso é uma coisa bem dogmática e que a gente vai fazer isso sempre, todas as vezes que for operar um paciente, entrar no centro cirúrgico. Então a escovação de mãos ao longo do tempo ela virando uma coisa automática, uma rotina que a gente não pode se descuidar nunca, certo? E que é muito importante para a gente. O que eu quero dizer também, antes da gente terminar, é que, embora isso aí seja um dogma, assim, no Brasil, a gente aceite que isso seja feito universalmente, na verdade não é assim que ocorre. Por exemplo, nos Estados Unidos, eles usam essa questão do... Eles usam essa questão do wet scrubs e dry scrubs, né? Wet scrubs é quando você vai usar água da pia, lavar, usar esse procedimento aqui. Mas tem um produto que eles usam em vários, na verdade, nos Estados Unidos. Esse aqui eu só estou mostrando esse Avagard aqui, que é um pouco de clorexidina misturada com álcool, que é uma solução que eles usam, que eles simplesmente colocam numa mão, eles fazem assim para lavar a unha, a ponta do dedo, colocam assim para lavar a ponta do dedo, fazem assim, 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 assim e pronto. Entendeu? Então eles nem vão lavar a mão. Né? Então os cirurgiões americanos não têm muita paciência para essas coisas, né? Então eles já estão abandonando essa lavagem de mão tradicional que a gente faz. Certo? Alguns lugares fazem, outros não fazem e tal, mas lá é um lugar que se admite o uso dessas soluções. Na França, né, eles fazem da seguinte forma: eles lavam as mãos como a gente lava aqui, usam a esponjinha, fazem todo esse processo, né? Só que ao invés de enxugar as mãos com essa toalha estéril, eles pegam uma toalha de papel mesmo, da esquina ali, secam a mão, certo? Aí eles vão na sala de cirurgia, uma enfermeira joga na mão deles álcool 70, eles esfregam as mãos, deixam o álcool secar e daí colocam o avental e a luva. Tá? Então vocês entenderem que os processos são diferentes, dependendo de onde a gente está. Certo? Se você for pegar as recomendações da Organização Mundial de Saúde, ela recomenda a lavagem de mão tradicional como a gente faz mesmo. Mas dependendo de onde você estiver, tem um grande localismo nisso aí. Tá bom? Certo? Em relação às luvas cirúrgicas, então. A questão da luva cirúrgica, ela não substitui a lavagem de mão. Certo? Uma é complementar à outra. Tá certo? Tá? Então, foi comprovado já que a luva esterilizada, ela contribui para prevenir contaminação e proteger o profissional de saúde. Em todo caso, né, a gente sabe que as microperfurações são extremamente comuns. E quanto mais longa a cirurgia, maior a chance. Então, em 2 horas, mais ou menos, 35% das luvas demonstram alguma perfuração, certo? E se a cirurgia for mais longa, uma grande parte vai ter microperfurações. E 80% delas passam desapercebidas pelo cirurgião. Tá? Então, por isso que se recomenda, na verdade, usar 2 luvas. Quando vai fazer uma cirurgia aberta, uma laparotomia, uma cirurgia oncológica grande, cirurgia cardíaca, tudo, o que se recomenda? 2 luvas, porque a taxa de perfuração é muito menor. Nessa hora você protege o paciente de você, né? E você do paciente também. Porque você entra em contato com o sangue, tudo do paciente também quando a tua luva está furada. Então, além de você contaminar o campo cirúrgico, né? Você também pode receber contaminação. Tá? Então a gente, na verdade, não tem esse hábito de usar 2 luvas exatamente por uma questão cultural também, né? Que é a chamada tigragem, né? Então o certo para cirurgia aberta é usar 2 luvas mesmo. Para cirurgia laparoscópica, o certo também é usar 2 luvas. Né? Só que o pessoal consegue escamar um pouquinho para cirurgia laparoscópica por vídeo, né? Você entra muito menos em contato com o sangue e secreções do paciente, então vamos dizer assim que uma luva seria aceitável. Tá certo? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. É isso aí. Eu quero perguntar se alguém tem alguma dúvida, tem que conversar mais alguma coisa não ficou legal aí para vocês? Para a gente poder conversar. Oi?
Não entendi muito essa das duas luvas. Qual que é a diferença? As duas diferenças é porque fura uma, mas não fura a outra, entendeu? Nossa, mas qual que é a chance de furar uma e não furar as duas? Então, mas é que essas perfurações elas vão acontecendo numa tensão que você faz numa luva, entendeu? Então, muitas vezes a luva de cima está furada e a de baixo está íntegra, né? E às vezes a de baixo pode ter uma microperfuração e a de cima ainda está íntegra, entendeu? Então, você consegue somar essa proteção que a luva te dá. Você potencializa uma proteção. Porque daí, para você ter uma contaminação, as duas têm que estar furadas no mesmo sítio, né? Entende? Por se uma estiver furada longe da outra, uma microperfuração, né? Certo? Né? E além do que, quando fura a luva de fora, você percebe, mas você não se contaminou ainda, nem contaminou o paciente. Aí você troca a luva de fora só, entendeu? Sim, em quais tipos de cirurgia que é mesmo? As duas? Na verdade, qualquer cirurgia aberta, o ideal é usar duas luvas, né? Tá? Qualquer cirurgia aberta que você vai fazer, né? O que seria uma cirurgia fechada aí? Cirurgia laparoscópica, cirurgia videolaparoscópica, tá? Vocês vão aprender o Que que é isso. significa? Cirurgia videolaparoscópica são cirurgias que a gente faz, vocês vão aprender aqui na cirurgia geral, né? Que são cirurgias nos quais você faz uma incisãozinha pequena na pele, você coloca um trocáter, que é um cano, por aquele cano você insufla CO2, você distende o abdômen ou o tórax, certo? Tá? Ou uma cavidade articular, ou o que for, certo? Tá? E você vai operar por dentro desses caninhos. Entendeu? Então, em vez de você fazer uma incisão grande na pele, para você acessar o que você quer, você faz punções, que tem meio centímetro, no máximo 1 centímetro. Tá? Então, isso se chama cirurgia laparoscópica. Então, vários procedimentos e várias especialidades usam laparoscopia. Tá? Vocês vão aprender esse conceito depois. O fato é que na laparoscopia você não coloca a mão dentro do abdômen do paciente. Certo? Tá? Então, você diminui o teu contato com as secreções do paciente, sangue e tal. Tá bom? Esse conceito pode parecer assim meio abstrato para vocês. Ao longo do tempo, vocês vão vendo que a cirurgia laparoscópica, logo vocês já vão ter aula de cirurgia minimamente invasiva, né? Que é o que é, porque na verdade, se vocês forem ver a cirurgia geral, por exemplo, e outras especialidades, né, da CAD, etc e tal, a cirurgia laparoscópica é mais de 90% das cirurgias que a gente faz. Tá? Obrigado, professor. Tá bom? Então, né, não se preocupe com isso, vocês vão ver o que é isso ao longo do tempo, né? Vocês podem ir olhando no YouTube, por aí, sobre cirurgia laparoscópica, tá? Então, já que essa é a pergunta, o melhor site de cirurgia que tem para vocês olharem cirurgias é o websearch.com, tá? Alguém já ouviu falar nesse site aí? Que é desse lugar que eu tive a sorte de ter ficado na minha vida por 2 anos, que é o IRCAD. Né? O IRCAD é um lugar onde tem inúmeros cursos de cirurgia, tá? E eles gravam as cirurgias dele e tudo, e tem muita aula boa, ótima, inclusive sobre materiais cirúrgicos, sobre cirurgia laparoscópica e assim por diante. Websearch.com. Ele é gratuito e aberto a todos nós, tá? Então lá vocês podem ver, consultar assim, na hora que vocês não estiverem fazendo nada em casa, sobre procedimento cirúrgico, como é que é a cirurgia laparoscópica, tem aulas sobre laparoscopia, elas são traduzidas para o português também, tá? Quem puder ver em inglês, né, é muito melhor, é claro, são os originais, mas quem não puder ver em inglês, né, aí vem em português mesmo, o site é traduzido para o português também, tá bom? Certo, pessoal? Querem perguntar mais alguma coisa? Discutir mais alguma coisinha? Tá? Então são só conceitos iniciais básicos aí que eu vou deixar para vocês, então, e que daí ao longo do tempo isso aí vai se repetindo, né? Várias vezes, vai se repetindo muitas vezes e então, né? O pelo na mão. Essa pergunta é muito boa também, excelente, né? Se você for olhar minha mão, ela é peluda, né? Então o que acontece? Na verdade, não, né? Na verdade, clinicamente não se notou nenhuma diferença. Né? Inclusive a tricotomia que antes se fazia com gilete, agora a gente faz com umas máquinas que mais aparam o pelo. Né? Então o pelo da mão, ele retém um pouco, sim, da flora. Mas você ter que retirar o pelo da mão, ao longo do tempo você vai traumatizando a tua pele. Certo? Quando você traumatiza a tua pele, é aí que se instalam as bactérias. Então eles preferem deixar o pelo mesmo. Tá? Clinicamente nunca se notou diferença. Mas é uma ótima pergunta.
Beleza? Quem mais quer conversar mais alguma coisa aí? Websearch.com. Vamos lá. Tá? Vocês vão aprender bastante coisa. É muito interessante esse site. O melhor site que tem aí para quem gosta de cirurgia. Tem mais alguma coisa? Então eu vou encerrar. Oi. Pode fazer a limpeza das mãos só, tipo, mão-pele? Não entendi a pergunta, desculpe. Sem escova, sem esponja, só com a mão mesmo. Então, mas é isso que eu estou te falando. A remoção mecânica da esponja é mais eficiente, tá? Então a recomendação é que se lave, use a esponja mesmo, certo? Agora, isto posto, eu já vi vários cirurgiões que só lavam a mão com um sabão mesmo. Que só com o Clorex mesmo. Que não usa a esponja, né? Eu já vi várias pessoas trabalharem assim, certo? Agora vai mandar prender, não tem jeito. Então, mas o recomendado pela OMS tudo é que se lave com esponja mesmo. Entendi, Tá? beleza. E a lavagem de mãos, sempre primeiro as mãos, depois o braço e o antebraço. Tá? Certo? Tá bom? Mais alguma pergunta? Então você lava primeiro a mão, né? Assim, ó, tom. Um lado, o outro lado, aí a outra mão, mesma coisa. Aí depois você esfrega aqui embaixo, daí você não volta para a mão, certo? Tá? Aí depois você faz a tua, você retira o antisséptico, né? E mantém tua mão para cima, certo? Para a sujeira não vir daqui para cá. Então aqui é mais limpo e aqui é menos, vamos dizer assim, mais contaminado um pouco, né? Tá bom? Vocês vão ter prática sobre lavagem de mãos, tá? Tá bom? É bem tranquilo, colocação de luva, tudo isso aí vocês vão aprender com a gente. Gente, obrigado, tá? Obrigado a paciência de todo mundo aí. Obrigada, professor. Valeu, professor. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigada, até.